corpo dele já está aqui na terra. Mas imediatamente vai para o destino, o céu e o inferno. Imediatamente. E um dos sofrimentos do Hades, do inferno, é que a sua consciência é guardada. O irmão da Angelina, antes de morrer, deu 2 neurismos por causa do crack da maconha. Ele, no primeiro neurismo que ele deu, ele falou que desceu um lugar escuro, escuro, e ele não conhece nada de Bíblia. E uma mão negra arrastada para baixo, quando o homem da mão branca puxou ele para cima. Aí ele ganhou uma oportunidade de viver de novo. Mas por que ele ganhou a oportunidade? Porque a mãe dele clamou a Deus. Já a segunda vez que ele deu o neurismo, ele não teve a segunda chance. Já morreu direto. Morreu direto. Então ele falou que realmente existe, e vou te falar, a gente vai em mim. Vou te contar uma experiência que eu tive. Na hora que eu dei o neurismo, eu caí no chão, não vi mais nada. Eu vi só assim. Eu disse. De repente eu vi a mão puxou. Passou Marco Aurélio, seja DB de São Paulo, um dos vices da convenção. Ele falou que o irmão dele saiu da igreja do Senhor. Passou pouco tempo pregando, não quis nada com Jesus. Veio falecer. Morreu. Aí ele falou, meu Deus, outra vez. Então ele foi orar. Orou na casa dele, orou 1 hora. E Deus falou assim, ora mais 1 hora. Orou mais 1 hora, ora mais 1 hora. Na terceira vez apareceu 2 jovens de branco e abriu uma porta num quarto dele. E eles foi levando ele, descendo a terra, voando, descendo a terra. O versículo que hoje os pastores da Assembleia de Deus. Ele falou que ouvi a voz do irmão dele gritando. Ele foi guiado pela voz. Chegou lá e ele estava amarrado com as correntes no inferno. Ele falou, você veio me buscar, não foi? Mas eu não posso sair daqui. No inferno não tem projeto de fuga, meu irmão. Ninguém sai de lá. Disse que o anjo trouxe de volta. Eu comecei a chorar, cada culto, e pastor Nilton voltou chorando, meu Deus, meu irmão, foi para o inferno. Aí Deus um dia usou alguém, através do próprio Espírito, falou, meu filho, quantas oportunidades eu dei para aquele homem, quantas vezes eu falei com ele sobre a minha vida eterna, ele decidiu viver na paz do pecado, não fui eu que pus ele lá, ele decidiu ir para lá. Você é forte, irmão. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Mas quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Então aprenda hoje, pelo amor de Deus, querido. O inferno é real. O inferno é real. Lá o que é amigo, Deus está no inferno. Pode estar na onisciência e presença, mas Deus não tem ninguém lá. Lá não tem dia, é trevas densas. Nós temos que decidir abandonar o pecado, abandonar a mentira. Porque desceu a sepultura, segundo Hebreus 9:27, o homem está ordenado por uma só vez, e depois o juízo. Deus já põe o martelo, ou você desce, ou sobe. E nós estamos ligando com o carro da igreja e as almas morrendo lá fora. Destacado minuto, morre no mundo 670 pessoas. Mas calcula isso aí, irmão. Descendo. Nós estamos pregando aqui. Eles sabiam que jamais cai no mundo mesmo como eu. Não é parar o pastor. Já preparar o missionário e o evangelista. Porque tem almas que nunca viram aqui no culto. Vai ter que ir atrás delas. Se o diabo conseguir colocar o missionário e o evangelista pregando da igreja, ele faz a festa fora. Porque o pastor e os obreiros não estão chorando para ganhar alma lá fora, mas o missionário tem. E todo homem que é missionário, ele é desprendido do dinheiro. Ele quer ganhar alma, é o depravador. Aquele chega no mar, o facão começa a cortar pau, porque a culpa passa. O evangelista missionário é o desbravador, repreende demônio, repreende pombagira, que se existe, eu sei. E vai lá. Então, se o diabo conseguir falar esse irmão, irmão, a continua escutando. A igreja é chamada agora, ela foi chamada agora, não está ninguém. Primeiro ponto, meu querido. Ele está em tormento.
Segundo ponto. Clamando, disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Ao você ver um homem que até então queria Deus, a palavra misericórdia, eu vou falar, você significa: venha viver o que eu vi aqui, Abraão, como quer comigo. A palavra misericórdia é sofrer o que está sofrendo. E ele falou: ó, as oportunidades foram te dadas, porque quando a vida é esperança. Aí o Espiritismo prega que existe a reencarnação, que eu sou fruto de um Daílson que ora atrás, que eu sou reencarnação. E reencarnação significa uma pessoa ressuscitar para um estado de vida física melhor, baseado em Allan Kardec. Maurício Xavier, dos seus livros, define que a doutrina tem fundamento na Bíblia, que Elias, que João Batista é a reencarnação de Elias, lá em 1 Reis. Só que Elias não morreu. Ele foi levado ao céu por quê, irmão? Ele foi levado ao céu por quê? Por redemoinho. O cara de fogo separou ele. O cara de fogo é a autoridade dele. Você vê que lá na frente, quando cerca a casa de Eliseu, o moço fala assim: eu vejo em volta daqui carros, povos e cavaleiros. O rei redemoinho que levou para o céu, que matou ele. O cara de fogo separou. É a autoridade do profeta. Então Elias não morreu, foi levado para o céu. Realmente, Allan Kardec, quando ele escreve a teoria do kardecismo, ele escreve com trechos bíblicos. Mas como que uma teoria é fundada, uma religião é fundada em apenas trechos de um livro que já é completo? Então é algo infundado. Você pegar trechos de uma escritura completa para formar alguma coisa, isso é algo muito falho. Deixa eu falar um pouco. Pode falar. Eu estou observando esse texto que o senhor leu aqui, e eu observei no versículo 20 o seguinte: que também havia um certo mendigo chamado Lázaro que jazia. Essa palavra jazia significa padecia, cheio de chagas à porta daquele. Ou seja, vou dar alguns exemplos aqui. Nos últimos dias agora, está na notícia gospel que um ônibus com 51 pessoas, 58, né? Foi no encontro evangélico e ele morreu em 51, né? Tombou o ônibus e morreu a 51 pessoas, incluindo criança, nesse ônibus. Lá na minha cidade, aconteceu uma morte sem explicação. Uma das pessoas mais influentes que eu tinha conhecimento da Igreja Adventista no estado de Minas, ele foi trocar uma lâmpada, o pastor Daílson conhece ele. No trocar a lâmpada, caiu na cadeira, bateu a cabeça no chão e morreu. Na hora, foi morte instantânea, foi rápido. Surpreendeu muita gente, porque ninguém estava esperando. O meu avô, no sábado, trabalhou o sábado inteiro normal, riu para todo mundo, conversou com todo mundo, e no domingo pela manhã, ele foi até a fazenda buscar um boi. No meio da manga, ele deu uma parada, a nosso pai morreu na hora. O que eu quero chegar com tudo isso? O mendigo, ele padeceu cheio de chagas. O rico, aqui está falando que ele era um homem que vivia regalado, ou seja, não tinha falta de nada. Às vezes nós confiamos demais na nossa saúde, confiamos demais na nossa sorte e esquecemos de Deus. É o que eu estou aprendendo aqui. Que, ou seja, eu saio daqui para fora, esqueço de medo de Deus para que Deus possa guardar a minha vida e a minha direção. E ali acontece um acidente, acontece uma parada cardíaca, acontece uma coisa simples e leva a minha vida. O que eu quero dizer com isso? O que eu aprendo nesse texto que o pastor Daílson está falando aqui é que o mendigo, ele estava cheio de doença, mas ele já estava esperando a morte. O rico, que pode ser muitos de nós, confiamos demais nas nossas forças e principalmente na nossa saúde. É por isso que eu creio que Deus está me chamando mais perto dele hoje, através dessa palavra. Ó, Lucas 16, obrigado pela participação. Lucas 16, 25. Diz, porém, Abraão, ele roga, pede para sair do abismo, do Hades. Versículo 25 fala assim: para Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens e tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Porque olha para mim, diz o Bíblia que onde estiver meu coração, está com tesouro. Ele gostava de dinheiro, eu gostava de fartura, eu não sou contra. Então agora o ouro, os carros, não podia dar ele. Ou seja, você recebeu o que você queria na terra, eu te dei tudo. Limousine, BMW,
propriedade, Honda Civic, fazendas, sítio, chácara. Agora, meu irmão, e o Lázaro não tinha nada, porque como eu disse, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, tu és, o interior se renova cada manhã. Então aprenda isso, querido. O que é a sua prioridade? O inferno é real. Então Deus está falando conosco nessa hora, que quando ele questionar Deus, que manda Lázaro refrescar a língua dele, falou, pois é, Lázaro andava sofrendo, mas Lázaro era convertido, e você se apegava no material. E cadê esse material? Então, ou seja, a pergunta é, onde está o nosso coração? Aí está o seu tesouro. E ele está sendo atormentado. E outra coisa, no inferno, irmão, tem grau de punição. Para você que é presbítero, para mim que é pastor, você que é presbítero, o Zé Roberto que é governador, que é diabo dele, você que é presbítero, que é cantor, se desviar e andando pecado, a punição é maior. Porque somos conhecedores. Abra sua Bíblia aí. Em Romanos 2, versículo 5, bem rápido. Em Mateus capítulo 11, versículo 23 ao 25. Romanos 2, versículo 5 ao 12. Em Mateus 11, versículo 23 ao 25. Bem rápido, irmão. Quem lê, fica de pé e lê bem alto. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Vai. 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e corrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Agora o 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Acabou, presbítero. Então tem grau de punição. Agora, Mateus 11, quem achou? Bem rápido, agora. 11 de 3. Mateus capítulo 11, versículo 23. Então tem grau de punição. E tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu, até o Hades descerás, porque sem em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti operaram, teria ele permanecido até hoje. Então quem está falando, nossa, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra, o Cristo estivesse lá pregando a palavra, muitos milagres tinham acontecido, ou seja, você tem o privilégio de ver o Cristo e não está se convertendo. Ou seja, você e eu, que foi hipócrita dentro da igreja, viver de fachada, de engano, irmão. O traficante lá fora, que não conheceu a palavra, no dia da punição, vai ter um grau menor do que eu, que sou pastor. Porque eu conheci e não praticava, tinha que perdoar, perdoava, tinha que amar, não amava. Eu ensinava para os outros. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 2, 21, tu que ensina que não deve roubar, mas comete sacrilégio, seja no respeito às coisas de Deus. Por que eu te ensino a ti mesmo? Então aprenda isso, querido. Ou nós obedecemos, ou nós obedecemos. Porque no inferno vai ter punição de grau de tormento. É pastor, o pau queima mais madeira. Presbítero, vai discutir. É irmão que canta, mais um pouquinho. O traficante vai ser bem torturado. Porque com o ensino pratiquei. Você conheceu e não praticou. É sério, meu irmão. E esse homem agora, por que é atormentado? Porque reconhece, o Senhor de Abraão ali embaixo, reconhece que o Abraão é o patriarca, que Israel nasceu em Abraão. Então ele tinha conhecimento da lei e não obedecia. É por isso que ele grita, pai Abraão, manda lá ficar. Então, querido, sinto muito. Naquele dia, se nós, Deus de guarda, nós não vigiarmos, a punição vai ser maior. E lá não tem projeto de escape, lá não existe misericórdia, lá não existe perdão. E diz a Igreja Católica que todo mundo, quando morre, vai para o purgatório, que é purgar, lavar, purificar, para depois ele
veio do céu. Eu estava estudando a história da igreja romana, a igreja romana ficou rica por causa disso. O padre morria, aí o padre cobrava uma missa para arrancar ele do purgatório. Isso ele acreditava, a fazenda, a prata e o ouro. Então, meu irmão, se morrer em pecado, não tem a segunda chance. Tem alguma pergunta? Vamos continuar mais um pouquinho? Então, a primeira coisa que eu vou aprender aqui, pastor. Pastor, Rapaz, no céu também tem esse negócio igual inferno? Não. Antes da vida de Cristo, toda pessoa que morria, o justo ou o ímpio, descia debaixo dele. Deus está nas partes superior e vê nas partes inferior. Então, depois que Jesus morreu, eu vou ler o texto. Ele foi lá embaixo, pregou a espírito, em Pedro 2, pregou a espírito em prisões. Não é que deu a segunda chance para eles, ele estava lá estabelecendo seu governo. Porque a Bíblia diz assim: todo o poder foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor domínio pleno. Quando ele vai embaixo pregar as prisões, ele vai manifestar por todo justo que morreu desde Adão. Ele pega o justo, arrasta o justo e coloca no paraíso, que é debaixo do trono de Deus. Então, antes da morte de Cristo, todo mundo morreu, descia lá embaixo, tinha uma separação abismo, que era dominado por demônios, ficavam o Hades e o seio de Abraão. Jesus veio em verso 4, esse 4 seguinte, diz que levou cativeiro, você levou embora e deu dons aos homens, pastor, evangelista. Então Jesus foi lá embaixo, pregou a espírito de prisões. Não é que ele queria ganhar uma alma lá, ele estabeleceu o seu trono. Eu sou Cristo, eu venci o diabo e pegou todo justo e levou lá para cima, que é o paraíso dele. Aí você vê o apóstolo Paulo, Romanos 12, 4, e fala: eu conheço um homem que foi arrebatado em espírito, não sei se na carne ou em espírito, mas que viu coisas inefáveis que não é lícita falar aos homens. Ele foi aonde? Ao terceiro céu, no paraíso, e viu a maravilha. Que chegou um ponto e falou em Filipenses capítulo 21, que eu não queria voltar. Vá com você de Deus. Se os dois pensam assim, eu penso. Depois de quarta-feira, irmão, diz que domingo, eu tinha medo da morte. Um pouquinho só, acabou. O que eu vi a coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu vi um ser celestial, que quando manifestou para mim no mundo, para eles dois ali, me esmagou de temor. E eu não vi, não é sangue que passa na internet, não. É um ser glorioso, que desce glória dele. Eu sei que isso existe. Então, eu tenho outra Brasília. Está aí a faca. Estou embora. Por que os irmãos da Síria não tem medo de morrer? Porque o pastor local pregou do céu para eles. A Bíblia diz: quem matar um cristão estava fazendo o bem maior a Deus. Está bem? Então nunca esqueça disso. Você, irmã Zana, você, eu, vocês dois aí, você que prega, Deus nos livre. Mas segunda coisa, se nós vigiarmos e abandonar a fé, a punição é maior para nós. Pastor, pegando um tópico aí que você falou sobre o católico, que ele ficou rico, assim, na escola eu estava estudando isso, sobre o catolicismo ganhar muito dinheiro nos fiéis. E antigamente os católicos, eles privavam a Bíblia dos fiéis, porque eles não queriam que eles conhecessem, para não pegar mal para os católicos. E eles vendiam pedacinhos de céu, eles vendiam literalmente o céu. Esse povo, eles idolatravam porque não sabiam. Esse povo vai para o inferno ou ele vai para o céu? Boa pergunta para uma boa resposta. Então responde. O seu Deus, ele é muito justo. E a Bíblia diz que os injustos não herdarão o céu. Deus, da sua ciência, vai saber se a pessoa realmente foi enganada ou não foi. Por isso que nenhum de nós tem poder de falar que não foi ou não foi para o céu. Porque na hora da morte ele é uma coisa muito rápida. Eu lembro de mim, quando eu comecei a infartar, não deu tempo de perdão, não deu tempo para nada. Eu só vi que minhas pernas gelou. E o gelo, o negócio da morte é estranho, irmão. O gelo começa a quando o dedo vai subindo. É como se vai enfiando a perna dentro da massa de gelo. A perna em movimento. Se passar aqui. Credo. É coisa incrível. Quando eu cheguei na UAI no Carnaval, minha perna estava quase 30. Mas eu não sentia mais as pernas. Então não dá tempo não. E só que nós não podemos julgar quem foi